Olá, pessoal. Estamos apresentando mais um FioliCast. Estamos aqui hoje com o pastor Anderson Grandini, grande homem de Deus. É um prazer estar aqui com o senhor mais uma vez, né? Conhecemos ali na igreja e foi uma palavra maravilhosa. Gostaria que o pastor estivesse se apresentando e logo em seguida eu vou estar fazendo algumas perguntas. Ok, é um prazer para mim estar aqui, uma honra, né? E o mais importante é a mensagem que carregamos. Então é por essa mensagem que a gente atravessa as cidades aí, né? É verdade. E países para pregar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu sou o Anderson Grandini, sou casado com a mesma esposa há 30 anos e estamos juntos, né, com namoro, noivado há 32 anos. Tenho 3 filhos maravilhosos que já bateram asas, né, e voaram. Aí eles vêm nos visitar de vez em quando. E eu moro, no momento, em Campina Grande do Sul, numa propriedade que Deus nos deu, e estamos muito felizes ali. E temos pregado o evangelho já faz 28 anos, mais ou menos, 29 anos, pregando o evangelho no Brasil e fora dele, buscando tentar sempre pregar o evangelho genuíno, né? Benção. O evangelho segundo as Escrituras Sagradas. Acho que é isso. Amém. Gostaria de que o senhor falasse um pouquinho, ali, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, sobre o começo ali de Moisés. Você falou sobre as sandálias do seu livro, sim, é. né? Eu tenho escrito alguns livros, né? Na verdade, os 4 livros que eu tenho escrito já publicados. Tem outros livros que estão escritos, não publiquei ainda. E esses livros que eu escrevi, eu vou falar então um pouquinho de cada um, né? Esse aqui é o chamado, e nesse aqui eu falo de algumas pessoas na Bíblia que foram chamadas por Deus para uma missão, né? Mas eu acho que o personagem que assim mais chama a atenção no livro é Moisés. Eu até começo com ele, né? Moisés, ele foi chamado por Deus e Deus tem um jeito assim bem divino, né, de chamar a atenção de Moisés através de uma sarça, que todos conhecem o texto, acredito. A sarça, ela está pegando fogo e Moisés é atraído por isso. Quando ele se aproxima, estou resumindo, é claro, né, ele recebe uma ordem de Deus: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Só acontece 2 vezes isso nas Escrituras. Uma é com Moisés e outra é com Josué. Por quê? Porque tanto Moisés quanto Josué tinham mente egípcia. Ainda que Josué não era egípcio, ele foi doutrinado, por assim dizer, né? Josué, como escravo. Então ele via todo aquele contexto, né, religioso, político, civil ali do Egito. Moisés, muito mais. Moisés foi mergulhado naquela cultura. Foi criado, né? Foi criado. Então, e não era assim a levante. Ele tinha que estudar, ele tinha todos os compromissos, porque ele poderia ser um futuro faraó. Então ele não era qualquer pessoa, né? Até Flávio Josefo, que é um historiador contemporâneo da época de Jesus, né? Até convido aqui os nossos telespectadores a baixarem, né? A história dos hebreus de Flávio Josefo é uma riqueza muito grande. Você vai chorar, você vai se emocionar. Mas ele fala que Moisés foi o capitão dos exércitos do Egito, lutando contra a Etiópia. Então era um cara importante. E quando Deus fala com Moisés, é um outro Moisés, é um outro Moshe, porque se passou 40 anos em que ele tomou um chá de Zé Ninguém. Ele não era ninguém, ele pastoreava os rebanhos do sogro. Então imagina só, né, Jackson, quando ele passava com o rebanho, alguém dizia assim: uau, quantas ovelhas? Alguém dizia assim: não, isso não é dele não, rapaz, isso é do sogro, ele não tem um cabrito para ele. Nossa. Né? Ele não era ninguém. E ele está nesse contexto e Deus fala: tira as sandálias dos pés. Por quê? Eu falei tudo isso para explicar. Porque nas gravuras do Egito, se você tiver a oportunidade de ver lá no Egito as gravuras, você vai ver que Faraó sempre está calçado, porque ele é um dignatário, ele é um comandante, ele é um rei, ele é o Deus vivo, né? Ele é chamado Deus vivo. Mas quando ele está diante de uma entidade divina, dos deuses, né, do panteão lá egípcio, ele está descalço nas gravuras, tanto ele quanto os sacerdotes. Então, por quê? Porque eles estão dizendo assim: você, entidade divina, é maior até mesmo que Faraó e maior que os sacerdotes. Nós, diante de você, entidade divina, somos escravos. Então, Deus fez um link, né, com a mente de Moisés para uma figura de linguagem que Moisés ia entender. Moisés pensou assim: ou esse que está falando comigo é uma entidade divina, ou eu estou morto. Porque também, quando eles estavam no mundo dos mortos, né, nas gravuras, eles também pareciam descalços. E Deus repete essa forma quando Josué está orando, ele está ali aguardando o momento antes de Jericó, e ele vê um homem vindo com uma espada desembainhada. Ele pergunta: você é dos nossos ou você é dos nossos inimigos? E aquele ser diz assim: não, nenhum nem outro, eu sou de cima, né? Eu sou do Senhor dos Exércitos, Jeová Savote. Tira as sandálias dos teus pés. Então, por quê? Porque também havia um contexto nisso. Então, eu vejo hoje
As pessoas não fazem por mal. Mas a pessoa vai subir no palco ali, que as pessoas chamam carinhosamente de altar, e sobe descalço. O que ele quer dizer com isso? Ele quer honrar a Deus. Ele quer dizer, olha, eu estou aqui, né, me entregando. De humildade e tal, né? Mas, na realidade, o contexto não é esse. O contexto é que Moisés, para poder entender, em poucas palavras, que ele estava diante de um Deus, e do Deus vivo, né, ele precisou tirar as sandálias. E é lógico que também é uma figura de que Moisés agora ia perder o controle da direção dele, da rota. Que agora Deus ia dar rotas a Moisés e destino a Moisés, né? Através dos pés e tal. E tem muito mais se for puxando desse assunto, né? Mas acho que é interessante dizer que o chamado, esse livro, ele é um livro que eu busco trazer para a pessoa o antídoto das desculpas. Eu não faço por causa disso, por causa daquilo. E daí eu tento mostrar de forma muito simples, né? Que pessoas improváveis na história da igreja, na história do mundo, fizeram o impossível porque se alinharam com Deus. Interessante. E quando o senhor falou ali sobre esse tirar as sandálias, em algum momento na tua caminhada, assim, o senhor te direcionou essa palavra em específico para a tua vida? Ou foi algo assim mais teológico mesmo? É assim, na realidade, eu creio que o evangelho ele é tão sobrenatural e ele é tão diferente de nós. O evangelho é a mente de Deus, né? O evangelho a Bíblia fala em Apocalipse, o evangelho é eterno. Então, o evangelho estava na mente de Deus. Essa boa notícia é tão poderosa que não faz sentido para a minha mente humana. A minha carne luta contra o evangelho. E eu preciso pregar para mim todo dia. Eu que sou um pregador do evangelho, preciso pregar para mim. Então, na minha oração na madrugada ou durante o dia, agora eu tenho o prazer, né? Tá mais fácil orar de madrugada, porque a casa aumentou, então eu tenho um pátio lá para poder orar, né, onde eu sento, quando o tempo ajuda, né? Quando não está chovendo. E posso contemplar o céu com as estrelas e não tem luz artificial, é outra pegada. Mas mesmo na minha oração na madrugada, geralmente uma das coisas que eu digo é: Senhor, o Senhor que dá o rumo, é o Senhor que dá a direção. Ainda que não literalmente Deus diga, tira a sandália dos pés, mas é uma forma de eu dizer, estou à tua disposição. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Tem gente, Jackson, que faz assim, né? Faz alguma coisa e pede para Deus abençoar, né? Deus, abençoa o que eu estou fazendo, né? E eu acho que tirar as sandálias na prática é dizer o seguinte: Deus, o que o Senhor está abençoando para eu fazer? Onde o Senhor está colocando a sua bênção para que eu faça aquilo? Jesus diz, né? Eu só falo o que eu ouço o Pai falar e só faço o que vejo o Pai fazer. Então, acho que a oração é uma tentativa nossa, humana, né? Mas é uma, vamos dizer assim, é uma exigência de Deus, é uma direção de Deus, mas a oração somos nós dizendo assim: Deus, é o seguinte, eu estou te dando liberdade para trabalhar, para agir, né? Porque Ele deu, de certa forma, ainda que Ele é soberano, a terra aos homens. Ele deu, os céus são do Senhor, diz o salmista, né? Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, para que Deus venha intervir na minha vida, eu preciso convidá-lo. E nesse convite eu tenho que me despir, tirar, entre aspas, as sandálias dos pés, nesse sentido, e calçar outras sandálias. Quais? As da pregação do Evangelho da Paz. Da paz. Legal. E, pastor, o senhor cresceu em berço cristão? Não. Eu cresci em berço católico, macumbeiro, cristão. Nossa. O que acontece, né? Não falo isso por mal, não quero denegrir, né, meus pais. Mas meus pais, eles tinham aquela raiz católica e espírita. Então era normal, né? Conversa com o padre, não resolveu, conversa com a irmãzinha lá, ou da senhora lá que faz passes e tal. Então eu me lembro de muito novinho, as imagens, né? Até hoje eu não gosto muito de comer frango, talvez por causa disso. Dos frangos sem a cabeça, pulando só com o corpo, né? E sangue para todo lado. Alguns rituais pesados que às vezes eu participei, né? Quando criança. E não tinha ainda intelecto, né? Não tinha cognição para entender o que estava acontecendo, Sim. né? Eu achava aquilo muito estranho, né? Tipo, poxa, cadê a cabeça da galinha, né? E também fui criado, né, naquele contexto dos freis, dos padres irem na casa dos meus pais, almoçarem com a gente. E cresci assim, admirando um pouco as escrituras, mas meio distante delas, né? Eu me lembro que tem uma prima minha, se ela assistir, ela vai ficar feliz eu contar isso aqui, né? Que ela lia um livro que não era um livro cristão de fato, mas tinha algumas histórias do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então, eram várias histórias, vários contos, né? E eles intercalavam com histórias bíblicas. E eu tinha um apreço, ainda bem pequeno, não conseguia ler. Eu dizia assim, conta essa de novo. Já era o Espírito de Deus, né? Com certeza, me influenciando para as Escrituras. E eu me lembro também que minha mãe sempre gostou de livros, né? Eu agradeço a minha mãe e meu pai. Minha casa era repleta de livros. Então, eu me lembro que minha mãe comprou, com muito sacrifício, uma coleção de histórias bíblicas ilustradas. Hoje, parece fácil.
Mas eu tô com 51, então isso tem 40 e tantos anos. Era muito caro. E era, assim, uma coleção muito bem feita, com aquela capa bonita, grandes, né? E eu lembro de não conseguir ler na época, eu era muito pequeno. Eu ficava folheando aquele livro ilustrado e eu tive Jesus como meu primeiro herói, né? Que eu vi um homem, que eu não sabia quem era, andando sobre as águas, né? E eu ficava olhando assim, quem que é esse cara, né? Que está andando sobre as águas. Vou contar uma coisa aqui, um testemunho, né? E eu ainda sem saber ler, eu ficava vendo muito aquela gravura dele andando sobre as águas. Ali, Aí um dia no clube lá da cidade, eu tirei as boinhas dos braços, calcei as boinhas e falei assim, poxa, eu vou andar igual Jesus, né? Porque se eu coloco nos ombros e eu consigo nadar, se eu colocar nos pés eu vou caminhar. E você imagina o que aconteceu, né? Veio de ponta cabeça e comecei a tomar água ali, o pessoal me tirou, né? Mas a minha infância foi assim, muitos livros na casa, graças a Deus, muitas enciclopédias, né? Dicionários, livros que eu gostava de ficar lendo, mas pouco contato com esse Deus vivo. Isso foi acontecer com meus 17, 18 anos, quando um amigo me convidou para ir para um culto, e eu não queria ir, vou resumir aqui, né? Acabei indo a contragosto e fui atacado pela palavra. Eu estava na galeria da igreja, uma igreja tradicional, né? A gente respeita todas as liturgias, né? E tem gente que é mais silenciosa, tá tudo bem. E tem gente que também faz muito barulho demais, né? Tem que achar o equilíbrio. Mas eu estava na galeria e é uma igreja silenciosa. E o pastor estava pregando uma ótima mensagem. Ele é vivo até hoje, tem quase 100 anos, esse pastor. E ele pregando, e eu ouvindo aquela mensagem, de repente comecei a gritar, comecei a chorar, atrapalhar o culto. E eu falei para o meu amigo, o que está acontecendo? Ele falou, é a palavra de Deus, Anderson, é Deus. Eu falei, mas por que só eu estou chorando? Por que só eu estou sentindo isso? Mas eu vejo que era o chamado de Deus, Deus me pegando e me trazendo para Ele. E ali, entre aspas, Ele me estragou para o mundo, porque eu já não via mais sentido nas coisas. Tentei desviar algumas vezes, né? Mas até para desviar era ruim, né? Não conseguia desviar. Até para desviar dava errado. Né? Legal. E a sua caminhada como pregador do Evangelho, hoje você é escritor, teólogo também, né? Não, eu sou autodidata. Eu sou formado em letras, né? Em letras. E missiologia, pela CEMADIF. Mas o que acontece? Os livros vieram, né, muito depois. Os livros têm 4 anos para cá que eu comecei a escrever, né? 5 anos no máximo. Mas, como pregador, eu era o menos qualificado, porque eu era gago. Eu não tinha uma gagueira, aquela gagueira cômica, né? Que não era assim. Mas quando eu estava falando em público, principalmente, o meu pensamento era tão rápido que a minha boca não acompanhava. Então, parecia uma metralhadora. Eu lembro dos primeiros vezes que eu preguei, assim, já como pastor, a minha esposa dizia assim, fala mais devagar, as pessoas não estão entendendo o que você está falando. E até hoje, com 51, às vezes eu estou pregando, mesmo em inglês, que eu prego também em espanhol ou português, eu começo a falar tão rápido que a minha esposa faz assim, vai mais devagar. Até hoje, né? Mas eu brinco com as pessoas assim, se você acha que eu falo rápido, você está abençoado, porque eu era gago. Então, quando eu começava a falar, eu começava a comer as palavras e saía né? Amém! Ninguém entendia nada. E eu recebi a oportunidade de pregar naquela igreja silenciosa lá, que eu te falei, onde eu aceitei a Jesus, e eu fui muito mal. Eu não achei o texto, eu gaguejei. Falei até palavras de baixo calão, que era novo convertido. Falei um monte de paralelepípedos lá. E eu perguntei para o pastor no final, pastor, quando é que eu vou poder pregar de novo? Ele falou, meu filho, daqui uns 5, 6 anos você tenta outra vez, né? E eu comecei para um bosque. Tinha um bosque na minha cidade, né? Um bosque de eucaliptos. E tinha um pasto também, ali naquela região. E eu andava, atravessava a cidade pequena, Santa Cruz do Rio Pardo, perto de Ourinhos, Marília ali. Eu ia andando até aquele bosque e ali eu pregava para os bois e para as vacas lá pelas 2, 3 horas da manhã. Nossa. E voltava para casa lá pelas 5. Então eu ficava lá chorando e brigando ali com a minha boca, tentando articular frases inteiras sem gaguejar. Eu ficava muito bravo, eu chorava de raiva. E um dia eu falei assim, eu nunca mais vou voltar aqui. Falei em voz alta. Eu até brinco, né? Que as vacas, não faz isso não. Ninguém tá nem aí que você não vai vir mais, né? Eu falei, eu não vou mais vir aqui, né? Nesse lugar. Eu nunca mais vou voltar aqui. E daí, nesse momento, eu ouvi uma voz dentro de mim. Não era a primeira vez que essa voz tinha falado. Já tinha ouvido algumas vezes, mas foi muito forte. Que era Deus falando comigo. Ele falou assim, mas quem disse que é você que vem aqui? Eu não entendi. Sou eu que estou te trazendo aqui. Eu estou te preparando para o seu futuro. No futuro você irá a muitas nações falar do meu nome. E eu não conhecia o texto que diz que Deus não mente. Então eu falei assim, não minta para mim, isso é impossível. Olha como eu estou vestido. Eu não tenho nenhuma bicicleta, eu venho aqui a pé. Isso é impossível, por que o senhor está me enganando? Olha que absurdo, né? E Deus disse assim, daí Deus aumentou o volume da voz dele dentro de mim e foi tão forte que eu caí no chão.
Ele falou assim, eu sou todo-poderoso, como um trovão. Eu fui jogado no chão e o pasto, na minha concepção, talvez não tenha tremido de fato, mas para mim, o pasto começou a chacoalhar. E ele falou assim, você verá que eu não minto, mas muito alto, você verá que eu não minto. Ele falou assim, eu te colocarei nos pássaros de aço. Uau. E você irá a muitas nações. E quando isso acontecer, eu direi a você mais uma vez que eu não minto, eu sou o Senhor. Vai para a sua casa e volte amanhã. O seu treinamento não acabou. Eu estava saindo assim, chorando, meio confuso. Meio confuso, né? E Deus falou assim, antes de eu sair do pasto, Deus falou assim, e você não percebeu, mas você já não gagueja mais. Aí eu falei, uau! Daí eu comecei a perceber que eu não gaguejava mais. Então, assim, começou assim. Então, muito improvável. E dali, né, para viajar para as nações, foram muitos anos, né, me preparando, eu não sabia porquê, mas... Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 19. 19. Eu comecei a ler a Bíblia, Deus me mandou, eu morava numa favela com a minha esposa, e Deus me mandou comprar uma Bíblia em inglês, e ele iria me ensinar, né? E na época não tinha, tô falando de um tempo, queridos, do Guaraná de rolha, não tinha internet. Hoje você entra na internet, coloca no YouTube lá, em inglês, vai aprender qualquer língua, mandarim, enfim. E não tinha nenhum tipo de treinamento assim. Então Deus falou, compre uma Bíblia em inglês, estude a Bíblia. Eu vou ensinar você a falar inglês e espanhol. E eu comecei a estudar a Bíblia, né? Então hoje meu inglês não é um inglês fluente, mas para pregar e ensinar a Bíblia é o que eu uso, né? Então eu estava em novembro, fiquei um mês nos Estados Unidos, ensinando numa escola chamada Dream Team, da Global Church de Washington, em inglês, né? Lá não tem brasileiro lá na igreja, né? Então, às vezes, eu estou ensinando assim, eu paro, passa um filme na minha cabeça, né? Os caras estão lá, né? It's okay, keep going, né? Continua. Aí eu paro assim, olho para minha esposa, olho para a galera e falo assim, que loucura, mano. Eu sou o cara do pasto, o que eu estou fazendo aqui? Tava pregando para vaca, as né? vaquinhas, né? Como assim, né? E no Japão, todos os lugares que Deus já me enviou, Europa, Canadá, enfim, ficar falando aqui vai ficar gastando tempo das nações. Mas tudo aquilo que Deus me prometeu no pasto, por isso que eu falo no livro aqui, ó, improváveis fazendo o impossível. Eu sou improvável. Quanto mais improvável, deixa eu falar para a câmera aqui. Quanto mais improvável você se achar, mais facilmente Deus pode usar você. E aonde havia vergonha, Deus quer trazer dupla honra sobre a sua vida. Amém. Tem um testemunho que você contou ali das maçãs. Ah, é muito forte. Eu tenho uma filha, né? A minha mais velha, ela hoje mora fora do país. E quando ela era bem pequenininha, nós morávamos em cima de um bar. Era assim, era igreja num lado, uma parede e um bar do outro lado. E em cima tinha um barraquinho que nós morávamos ali. E um dia ela falou assim, papai, eu quero ação. Ela devia ter 2 ou 3 anos. Ela mal conseguia falar. 3 anos, eu acho. Eu quero ação, papai. Daí eu falei, filha, mas o papai não tem, né? Como... te dar maçãs. Eu não tenho como, filha. O papai não tem. E daí ela falou assim, então tá. Daí eu ajoelhei e falei assim, mas vamos orar. Vamos pedir que Deus envie maçãs. Ela não entendeu nada. Ela falou, ora aí então, né? Tipo assim, faz aí o que você tem que fazer. E eu orei e falei, Senhor, traz maçãs para nossa casa. Minha filha quer, eu não tenho condição de comprar. Tenho pregado a tua palavra bem no começo. Mas eu não tenho como fazer nada. Eu chorei naquele momento ali. Nos ajuda, Senhor. Ela amém e foi brincar. Deu algumas horas depois, isso era, sei lá, 9 da manhã, meio-dia, alguém bate na porta daquele barraquinho, né? E eu abri a porta, era uma irmã, Zete, se não me engano o nome dela, que ela era gari, né? Ela varria a rua. E ela falou assim, pastor, deixa eu te falar uma coisa, você não diga nada, me dá minhas maçãs. E ela começou a chorar. Eu falei, como o senhor sabe que eu trouxe maçãs? Eu falei, porque eu pedi maçãs, não pode ser outra coisa. E ela trouxe um saco, devia ter ali uns 30 a 40 quilos de maçãs, né? Ela falou, estava varrendo ali a rua da feira, e um homem me chamou, falou assim, Zete, acho que era o nome dela, Zete, não, era Dete, sobrou as maçãs aqui, eu não tenho interesse de levar para casa, você não quer levar para você? E eu não sei por quê, pastor, mas veio na hora a Bruna na minha mente, e eu quero trazer essas maçãs aqui. E pensa a festa, né? Nossa. A gente comeu maçã de dia e de noite, fizemos torta de maçã, suco de maçã. A gente vê o cuidado de Deus, né? Nos pequenos detalhes, né? Deus é muito fiel. Você também falou ali sobre... na igreja, né? Sobre o teu testemunho, sobre essa casa que o Senhor abençoou também, né? Verdade. Uma outra filha que eu tenho, ela estava fazendo um estágio no hospital, ela é médica, hoje é formada. Eu fui levá-la no estágio, falei, filha, à tarde depois volto te buscar. Ela, ok. Dei um beijinho nela e saí. Mas o lugar era muito bonito, e tinha muitas árvores, araucárias, então eu fui bem devagar, admirando aquele lugar. Falei, uau, que lugar bacana, né? E de repente aquela voz lá do pasto, né? A voz de Deus, né? Falou comigo, eu te darei uma chácara.
eu sou o Todo-Poderoso. E ele sabe que ele fala isso como uma senha para mim. Tipo assim, ainda que você ache que você não consegue comprar, ainda que você não tem dinheiro, sou eu que falei com você, o Todo-Poderoso. E aquilo acabou comigo. Eu fui chorando até chegar em casa, minha esposa assustou, porque eu não sou de chorar por outras razões, a não ser quando Deus fala comigo, ou quando eu leio a Bíblia. Eu choro mesmo. Sim. Não que eu seja um homem que não chora, mas eu choro mais assim, movido pelas coisas de Deus. E eu contei para ela, falei, amor, Deus falou comigo. O que ele falou? Vai nos dar uma chácara. Como eu falei isso para ela na minha vida, esses 32 anos juntos, umas 5 vezes na vida, Deus falou comigo, e tudo que eu falei para ela até hoje, né, Deus falou comigo, Deus cumpriu, então ela já guarda, né? Então vai acontecer. Eu tenho moral lá em casa. E daí passou algum tempo, eu estava lavando louça, minha esposa falou assim, amor, vem cá ver essa chácara. E mostrou para mim no celular, né? Uma chácara, uma propriedade. Eu falei, não, amor, isso é muito caro. Sem chance, isso não é para nós, né? Diminuindo aquilo, né? E voltei para as louças lá. Ela falou assim, mas amor, Deus falou. Eu falei, Deus falou, amor, mas se nós juntarmos todo o nosso patrimônio, não dá para comprar essa chácara. Vamos lá ver. Eu falei, então vamos. E uma vez indo lá, eu via que chácara maravilhosa, né? Para alguns pode não ser nada, tem gente que tão rica, né? Tão próspera que vai falar, não, chácara para mim de 15 mil metros não é nada. Opa, perdão. Mas para mim era, e é ainda maravilhoso, né? Lembrando que eu sou um ex-favelado, né? Então para mim, não é que a favela venceu, Jesus venceu, né? E lá naquele lugar eu vi e falei, não, esse lugar tem que ser nosso. E eu ofereci para o vendedor um preço absurdo. Eu falei, ó, eu vou te dar tanto. E ele olhou assim e falei, tem mais. O dono da propriedade tem que pegar meu carro pela tabela FIP, valor máximo. O carro estava bom, mas não estava, né? Não estava um carro de 0 quilômetro. Né? Sim. E eu quero com tudo que está aqui dentro. Porque eu tinha recebido uma profecia também, paralelamente, depois que Deus falou, de uma mulher de Deus muito abençoada, muito usada por Deus, né? Ela é de Foz do Iguaçu, uma pastora, né? Pastora muito usada. Ela falou assim, eu vejo muitas mesas, pastor, nessa propriedade que Deus vai lhe dar, e muitas árvores. E deu certinho, tinha um monte de mesa lá, umas mesas lindas, né? Até se você tiver meu status, eu postei a foto da mesa. Vi uma você mesa, viu, né? Vi hoje. Aquela mesa é linda. Então eu falei, eu quero com tudo. E o vendedor sorriu, né? Ele não falou assim, não vai acontecer. Ele falou, eu vou falar a proposta, mas tipo, absurdo, né? Absurdo. E daí deu certo, né? A gente estava nos Estados Unidos, ficamos um mês lá, e eu orando toda madrugada, Deus, eu vou perder aquela chácara, deu um sinal muito baixo, qualquer pessoa que der um sinal maior, que der um valor maior, vai comprar a chácara. Eu vou perder, eu quero muito aquela chácara. Para quem não queria nada com aquela chácara, né? Agora tava pedindo demais. Aquela, é. E nós tínhamos visto já dezenas de chácaras, nenhuma delas Deus falou que era aquela. Aí eu estava lá orando, né? Lá na América, imagina a cena, de noite, tá quase nevando lá fora, todo de joelho ali, orando, né? No carpê, no segundo andar de uma casa linda, de uns pastores nossos amigos. Ô, Senhor, a chácara. Aí, depois de uns 10 dias orando, toda a madrugada, depois de uns 10 dias orando, Deus falou assim, do que você está falando? Eu falei, da chácara. E ele disse assim, já não te falei que vou te dar aquela chácara? Eu falei, falou. Então por que você ainda está tocando nesse assunto? Se você for orar de agora em diante, fale de outras coisas. Não fale mais comigo sobre a chácara. Isso está me irritando. Nossa. Aí eu falei, uau, né? Amém, então, né? Em vez de me incentivar a orar, né? E não falei mais nesse assunto. E dito e feito, chegamos no Brasil numa quarta-feira. Quinta-feira de manhã a gente vendeu a casa. Estava tudo meio engatilhado, mas não tinha nada certo ainda, né? Sim. E quinta-feira à tarde compramos aquela propriedade, né? E hoje, pela bondade do Eterno, não pense que eu sou um cara... eu sou abençoado, eu não mereço nada que eu tenho, né? Ah, porque eu sofri muito, não teve sofrimento nenhum, não teve lágrima nenhuma. Até Deus mandou parar de orar. Então não olhe para mim dizendo assim, eu sou um vencedor porque eu conquistei, eu lutei. Não, Deus me deu aquele lugar. É graça mesmo. É graça de Deus. Então tem um campinho de futebol lá, né? É pecado jogar bola? Do jeito que eu jogo, é. Se eu jogar, todo mundo vai ficar em pecado porque eu jogo muito mal, né? Tem uma piscina, tem uma casa de hóspedes, tem um bosque lá. Agora você veja, né? Deus me deu um bosque para eu orar. Tipo assim, agora você ora aí, seu xarope, né? Ora aí nesse bosque aí. E eu tenho que usar mais, né? Até a gente vai fazer um evento lá com alguns profetas, né? Alguns homens e mulheres de Deus. E nós vamos usar o bosque lá também. Até, quinta-feira agora vai um pessoal lá para dar um trato ali naquele lugar, né? A gente poder usar. E minha vida é assim, né? É cheia de interferências divinas, né? E falando, aproveitando esse gancho da oração que você falou, o que o senhor tem para dizer sobre a oração para essa geração de agora, né? Porque é tudo muito na correria, o pessoal sempre está correndo para lá e para cá, em busca de dinheiro, em busca de felicidade, né? E eu percebi assim que no seu livro ali você fala muito sobre oração, né? Sim. Em vários pontos ali você chama atenção para a oração. E eu gostaria que o senhor desse... Então, nesse livro aqui, ó, deixa eu mostrar o pessoal na câmera ali.
a oração que agrada a Deus, eu falo sobre oração e eu acho que qualquer pessoa que queira aprender mais sobre oração, seria interessante ter esse livro, porque ele é um manual prático, né, sobre a vida de oração. O que acontece? Muitas pessoas cometem o erro de orar centralizando a conversa em si mesmas. Então, elas estão ensimesmadas no seu relacionamento com Deus. Aí nunca é o suficiente. Elas nunca vão ter orado o suficiente, nunca vão ter jejuado o suficiente. Elas sempre vão falhar. E quando elas colocam essa confiança nelas, é igual o dólar. Tem hora que elas vão estar se achando bem com Deus, tem hora que elas vão estar se achando mal com Deus, e a fé delas titubeia. Eu estou baseado em mim. Quando a gente entende que Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, eu vou explicar aqui em rápidas palavras. Não sei quanto tempo a gente tem ainda, né? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Uhum. Mas assim, o que acontece? Você tem lá na lei de Moisés uma lei proibitiva de que o sumo sacerdote não pode, em hipótese alguma, rasgar as vestes. Nem quando morre um parente dele, nem quando a mulher dele morre. Ele não pode rasgar as vestes e nem arrancar a barba ou o cabelo de desespero. Ele tem que estar sempre naquela postura de sumo sacerdote, ok? É uma regra. Flávio Joséfo, que é aquele historiador que eu citei há pouco, sim, ele mostra que desde o primeiro, que foi Arão, até Caifás, que foi da época de Jesus, nenhum sumo sacerdote tinha rasgado as vestes. Historicamente, por toda a história do povo hebreu. Mas teve um que rasgou, que foi o Caifás. Ele rasga as vestes dele depois que Jesus afirma. Jesus está lá em silêncio, Jesus não fala nada, o pessoal fica perguntando, ele fica em silêncio. Aí, o Caifás usa uma arma secreta. Ele fala assim: eu te conjuro, no nome do Deus vivo, que você fale se você é o Messias, se você é o Filho de Deus. Uhum. Então, como ele usa o nome do Deus vivo, ele usa o nome do Abba, né? Jesus fala para ele, fala assim: você está dizendo que eu sou. Nesse momento, Caifás rasga as vestes. Há nisso uma troca de sacerdócio. É que o sacerdócio levítico acabou ali. Uau. Então, isso, acabou o nosso sacerdócio. E aquilo é transferido para o Mashiach, para Jesus. Uau. Que ele é como Melquisedeque. Uhum. Então, os sacerdotes antes de Jesus, eles ficavam assim, fez o que é certo, bênção. Fez o que é errado, maldição. Uhum. Lei. Né? Sim. 613 mandamentos, que é uma pegadinha divina, no sentido, né, não quero de forma pejorativa, mas para você poder entender, é como se fosse um jogo de, vamos imaginar assim, né? Eu não quero ofender os nossos telespectadores, mas para você poder entender. Todo jogo tem um jeito de você vencer. Uhum. Pode ser o inimigo que tiver. Vem aquele boss, né? Uhum. Você está com a camiseta do boss, mas vem aquele boss, aquele chefe de estágio, né? Você joga ali. E quando você não sabe, o pessoal que gosta... Eu não jogo nada, mas o pessoal vai no computador lá e diz como é que vence aquele cara lá. Sim. É um tiro no olho. Por aí vai, né? Uhum. Porque ninguém vai fazer um jogo que não tem como você vencer, porque não vai vender. Sim. Pode ser difícil, mas tem que ter uma saída. Tem uma portinha lá, então você não pode lutar. Enfim, vai ter alguma instrução. Na lei de Moisés, não. Entre aspas, Deus estabeleceu esse jogo e o boss, que é a lei de Moisés, não tem como você vencer. De qualquer forma que você quiser abordar a lei de Moisés, você vai perder, porque a lei é um espelho que mostra a nossa feiura. E não é que a lei é ruim, a lei é perfeita, é que nós somos deformados. Sim, a lei é perfeita. Então, o que acontece? Nós não conseguimos cumpri-la. Então, os sacerdotes, antes de Jesus, de Yeshua, eles trabalhavam assim, olha, fez o que é certo, abençoado. Fez o que é errado, maldito. Uhum. Mas com Jesus, não. Ele é da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque chega e diz assim, bendito seja Deus e bendito seja Abraão. Ele só bendiz. Só tem bênção. Entendeu? Nossa. Então, quando você entende que Jesus agora é o sumo sacerdote, você não se preocupa mais com você. É lógico. Eu sou a favor de um padrão moral alto, né? Pensa, eu sou casado há 30 anos, quase 31 anos, com a mesma mulher. Então, se eu fosse um cara que, vamos aprontar, eu estava solteiro ou no terceiro casamento. Sim. Tá? Se você fizer um exame toxicológico em mim, faz mais ou menos 29 anos que eu não bebo bebida alcoólica. Não sei se, lógico que o exame não vai testificar isso, né? Mas eu não bebo, eu não uso drogas, entendeu? Enfim, eu sou um cara que, se você ficar comigo, você vai ver que eu sou cristão, de fato, que eu amo a Deus. Tem meus defeitos, é claro. Uhum. Eu não estou aqui advogando, não tem nada a ver, faz o que você quiser. Não é isso. Mas o que eu quero mostrar para você, na oração, e para quem está nos assistindo, é que quando eu entendo que o meu sumo sacerdote é Yeshua, é Jesus, e é Ele quem me representa diante do Pai, por isso que tudo que pedires em meu nome, eu vou orar com confiança. Porque não é sobre mim, entendeu? É sobre Jesus. Então eu falo, Abba, no nome de Jesus, que é o meu sacerdote, eu venho pedir ao Senhor, eu preciso de tal coisa. Eu preciso que o Senhor faça isso ou faça aquilo. Se isso for da tua vontade, já é meu.
porque eu já te agradeço. Eu vou te contar um testemunho rapidinho aqui. Há muitos anos atrás, eu participava de uma reunião de pastores, logo que cheguei em Curitiba, que o pessoal na reunião, eram uns 20, 30 pastores, né? Os pastores mais importantes da cidade. Eles chegavam, na época, e abriam os notebooks e anotavam que o pastor da reunião, né? O nosso anfitrião, falava. Então, e eu não tinha notebook. Então, o que eu fazia? Eu roubei, né, um caderninho do meu filho, do Transformers, né? E tinha lá, acho que o Bobobi, não sei quem estava na capa, ridículo, né? Abri aquele caderninho lá, um caderninho pequeno, não é nem de arame, aquele brochura, sabe? Aquele caderninho de capa dura. Abri aquilo lá, porque eu não tinha dinheiro para comprar nenhum. Eu tinha vindo de uma igreja e tinha gasto tudo na mudança. E o que eu ganhava de pastor na igreja que eu assumi aqui em Curitiba, eu mal conseguia pagar aluguel. Então, meu salário eu tirava o dízimo, eu pagava o aluguel e acabou. Então, água, luz, comida, tudo era um milagre, né? Era treinamento de Deus, né? Para aquilo que eu vivo hoje. Mas daí eu abri aquele caderninho e ficava constrangido, né? Puxa, a vida dos caras aqui. Até eu estar naquela reunião, eu destoava, né? Eu não era muito... Então, eu ficava ali anotando, né? E eu comecei a orar. Eu falei, rapaz, eu quero muito um notebook. Eu vou começar a orar. A pergunta que eu faço, até acho que eu conto nesse livro aqui, Oração que Agrada a Deus. A pergunta que eu faço é, alguém já morreu por não ter um notebook? O notebook, ainda que hoje é mais fácil ainda, mas naquela época, né? Será que é algo tão necessário assim? Pois é, não é. Era um capricho. Oh, Deus, eu queria igual os pastorzão lá, abrir para anotar, né? Igual eles, né? Só. E eu orei por 40 dias. E eu estava... 40 ou 30 dias, não me lembro. E era inverno aqui em Curitiba. Então, eu tinha... A casa que eu morava, uma casa muito boa, ela tinha um jardim de inverno que tinha um teto de vidro. Então, eu ficava assim com uma coberta, olhando para o céu, né, quando não tinha nuvens, e via as estrelas, e ficava ali orando, né, baixinho ali para não acordar todo mundo. Sempre às 4 da manhã e tal. Eu ficava ali, ô Senhor, o Senhor é lindo, e orava pelos missionários, né? Dava aquele migué, né? Dava aquela volta na oração, mas eu queria um notebook. Daí eu falava, Senhor, me dá um notebook aí. Amém. Depois de 30 ou 40 dias, não me lembro exatamente quantos dias, preciso reler meus livros. Eu me lembro que Deus falou assim, eu falei assim, Deus, é o seguinte, ó, já estou entregando o jejum, né? Amanhã é o último dia, e eu não ganhei notebook nenhum. Então, eu estou muito chateado. Desculpe, não vai ficar zangado comigo, não. Vou ser bem sincero para o senhor. Estou muito chateado com o senhor, porque eu sei que o senhor tem tudo, o senhor é dono do ouro da prata, e o notebook não veio, e está ficando chato esse negócio aqui. Eu falei, desculpe a minha ignorância, senhor, mas está tendo algum problema com a nossa comunicação? Ou o senhor não dá notebook mesmo? O que está acontecendo? Bem assim, né? E Deus falou comigo, falou assim, é que você está pedindo errado. Eu falei, mas senhor, só agora? O senhor vai falar isso para mim? Tem 40 porque é só dias agora já. que você perguntou para mim. Aí eu falei, uau, né? Eu falei, como é que pede então? Ele falou assim, em primeiro lugar, você sabe quantos modelos de notebook existem no mundo? Você precisa especificar qual modelo você quer para que você não ache que foi uma coincidência. Segundo ponto, filho, depois que você especificar, comece a agradecer como se tivesse recebido. E é isso. Eu falei, ok, quero preto, quero com câmera embutida, que tinha alguns que tinha aquele olhinho assim, né? De tandela que ficava para fora. Quero com câmera embutida. Antes você via qualquer um, Deus. Agora eu quero um novo na caixa que ninguém nunca usou, com nota fiscal. E mais, senhor, eu quero uma bolsa preta de couro para poder colocar o notebook. E é isso. Beleza. No outro dia, na hora do almoço, no outro dia, estava todo mundo reunido à mesa, eu falei, galera, ganha um notebook. Aí os filhos vendo a luta para pagar as coisas, né? Para pagar água, luz, para comer. Notebook, pai. De onde você ganhou esse notebook? Eu falei, Deus me deu. Eles que hora? De madrugada. De madrugada, pai. Deus veio aqui te dar um notebook. Exatamente. Aí a gente quer ver o notebook. Eu falei, puxa vida, né? Não tem um notebook para mostrar, né? Fisicamente não tem. Aí eu falei, tá lá no quarto. Aí eles foram atrás de mim. A esposa, os filhos, né? E chegando no quarto, eu abri o nada, o notebook invisível, escrevi no notebook, dei tchau para a câmera. E eles começaram a rir. Pai, você tá doido. Naquele mesmo dia, antes da meia-noite, um empresário ligou para mim e falou assim, você tá em casa, pastorzão? Eu falei, vou estar daqui a pouco, tô numa célula, daqui a pouco vou estar em casa. Então, antes da meia-noite eu vou passar lá. Eu falei, antes da meia-noite ainda é hoje. Eu falei, pode vir. Ele parou a caminhonete dele na frente da minha casa e eu gritei, não falei nada para ninguém da minha casa, né? Estava todo mundo acordado ainda. Eu gritei da garagem, pode descer com o meu notebook. E a mulher a irmã começou a se emocionar, começou a chorar. Nossa, e falou pro esposo, você falou com ele? Ele, não. E tem mais, além do notebook, tem uma bolsa de couro também preta, não tem? Ela, tem. E vocês trouxeram a nota fiscal, não trouxeram? Trouxemos a nota. Então, tudo aquilo que eu tinha orado naquele dia, da forma corretamente, né, como a Bíblia ensina, eu recebi naquele mesmo dia. Daí, no final, quem riu fui eu, né? Sim. Com a família toda reunida. Então, a minha orientação para quem ora, ou até para quem não ora, é entender que a oração ela abre um portal no mundo espiritual.
É como se você mudasse de dimensão. E nessa dimensão, Jesus é o teu sumo sacerdote. E você pode ter acesso ao trono da graça só tem acesso através dele. Através de Jesus. Então não é mais sobre você. É sobre o teu sumo sacerdote, que é muito bom. E você tem que usar esse argumento diante de Deus. Deus, não estou aqui por minha justiça. Eu não estou aqui por méritos meus. Eu estou aqui através da justiça da fé. E a Bíblia diz, né? Chegamos com confiança diante do trono da graça. E também que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem prazer em doar. Então você tem que adentrar diante de Deus falando do Cordeiro, para que você não seja enxotado da presença dele, a sua oração não seja ouvida. Posso fazer mais um adendo ainda? Claro. Lembra quando Isaac vai abençoar os 2 filhos? Na verdade, ele vai abençoar Esaú. Uhum. Ele fala, filho, eu vou te abençoar que eu vou morrer. E Rebeca ouve, você conhece o texto, né? Sim, sim. E ela introduz Jacó, vestido do quê? De pelos, né? Mas ele está disfarçado do quê? Do irmão. Do irmão, aham. Ele se veste de irmão, ele está fantasiado, né? Como é que chama quando o pessoal usa se fantasia hoje em dia? O pessoal gosta de gibi e tal, de HQ. Ele está customizado, enfim, ele está, né, vestido igual o irmão. E o pai, porque é cego, ele fala assim, vem cá. Você falou que é Esaú, mas vem cá me dar um abraço. Na verdade, ele queria tatear, né? Usar o tato. Ele fala do cheiro, né, da voz. Ele fala assim, vem cá, vem cá. Quando ele abraça o filho errado, ele sente o cheiro das roupas do filho certo. E fala, cheiro, confere, cheiro do campo. Ok. Ele pega nas mãos do rapaz, que são mãos lisas, e a mãe matou 2 cabritos e colocou a pele dos cabritos nas mãos. Ele fala, tá, a voz é de Jacob, que é o suplantador, né? Mas as mãos são de Esaú. E ela coloca também pelo das cabras na nuca de Jacó, e provavelmente quando o pai vai abraçar, ele coloca a mão na nuca. A Bíblia não fala isso, mas significa também, a nuca é do meu filho Esaú. Todo o contexto, o pai é enganado e abençoa o filho errado. Quando o filho correto entra, ele amaldiçoa o filho correto. O que é isso? É o evangelho. Aqui no evangelho, vou fazer propaganda dos livros, né? Aqui é o evangelho escondido, eu falo sobre isso. O que acontece ali? As nossas obras não valem nada. Ok? O nosso salário é a morte. O salário legal para nós é morrer, né? O pecado é a morte. Só que quando eu entro diante do Pai, que está cego por causa da justiça, ele bate tanto em Chico quanto em Francisco. A lei é para todos. Mas quando eu entro disfarçado de Yeshua, eu entro com as obras do Cordeiro que foi morto nas minhas mãos. E estou com o Cordeiro que me foi dado, que é o Cordeiro de Deus nas minhas mãos. Nossa. O Abba come o sacrifício e fica saciado. Isso aconteceu uma vez só na cruz, mas a gente pode entender, né? Uhum. Eu estou usando aqui um tempo imperfeito, como se estivesse acontecendo agora, mas já aconteceu, né, há 2 anos atrás. Quando eu chego dizendo assim, olha, estou aqui, não estou de mãos vazias, porque eu sei que o senhor está com fome. A sua justiça demanda sacrifício. Vê se esse sacrifício é bom. Uau, é maravilhoso. É o Cordeiro. Ele pega nas minhas obras e descarta as minhas obras. É que as minhas obras agora estão escondidas nas obras do Messias. E a nuca, no hebraico, é cerviz, que vem de obediência, de abaixar a cabeça. E a minha obediência no Messias é perfeita. E quando o Abba me abraça, ele fala, a voz é de enganador, hein? A voz é de Anderson, mas o cheiro é de Yeshua. Porque eu estou, segundo Paulo, revestido de Cristo. Então ele sente o perfume de Cristo. E por isso ele não me amaldiçoa. Ele fala, meu filho que eu amo, o meu primogênito, que era Esaú. Quem eu amo? Eu abençoo você. E essa ideia na Bíblia é recorrente. As nossas vidas só podem ser recebidas por Deus se houver entre nós e Deus um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote para nós é Jesus. Então a oração nossa, ela precisa ser consciente de que a oração é cristocêntrica. A chave que faz o Abba nos dar, é lógico que ele não vai nos dar algo que seja ruim para nós. Tem né? Sim, tem alguns parâmetros, mas assim, algo legítimo, algo bíblico, algo que vai ser para abençoar pessoas que você pede, você pode chegar com muita confiança. Então, mais um exemplo só, que eu gosto demais desse tema, você vai ter que me interromper daqui a pouco. Mas, assim, outro exemplo, eu tinha que pagar um boleto altíssimo. A gente trabalha com missões e a gente ajuda missionários ao redor do mundo. Então, tinha um negócio alto para ser pago. E eu não tinha o dinheiro. Eu comecei a ficar muito preocupado, né? Eu morava no sobrado ainda. E eu fiquei orando. Eu orei por 4 horas. Mas aquela oração assim, farisaica, né? Deus me dá e tal, vem. Ai, meu Deus do céu, esse boleto vai ter juros, não vou conseguir pagar, o que eu vou vender? Mas assim, sem fé nenhuma. Uhum. Não indo contra quem ora muito tempo, que é legal também, você gasta muitas horas na presença de Deus, mas não como eu estava fazendo tudo errado. Ainda que eu sei dos princípios, às vezes a gente esquece. É o que eu falei, tem que pregar o evangelho para nós mesmos. Sim. E Deus falou assim,
vai dormir. Eu falei, o quê? Agora é, 2h da tarde. Você orou desde cedo até agora. Você está cansado. Estou cansado. Sobe as escadas, entra no teu quarto, fecha as janelas e dorme. Mas, Senhor, vai dormir. Aí eu fui lá meio a contragosto, assim, uau, Deus mandando parar de orar, né? Aí subi as escadas lá, deitei na minha cama, fechei a persiana e dormi. Dormi umas 2 horas, sono gostoso. Quando eu acordei, eu olhei no celular o valor que eu precisava, umas 5 vezes mais. Cara. Aí Deus sussurrou meu ouvido assim, aos meus amados eu dou enquanto dorme. Esse dormir é o descansar. Não é o dormir físico. Eu não estou fazendo aqui, advogando apologia à preguiça. Uhum, né? Então eu vou ficar dormindo. Mas esse dormir é descansar no Messias, né? confiar. Mais um exemplo só sobre a oração, aí se quiser mudar de tema, senão a gente fica aqui até amanhã. É que assim, o legalista, e falo isso com todo o respeito, não estou falando assim, o legalista como diminuindo, né? Mas o legalista é aquele que tenta se aproximar de Deus através do comportamento dele. Então ele olha para ele e fala assim, eu vou fazer isso, 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 e Deus vai ter que me ouvir, né? Então o legalista, geralmente, ele guarda um dia específico da semana, que é o sabate. Ele vai guardar o sábado. Tanto o judeu quanto o adventista e outras pessoas também guardam o sábado, né? Então eu vou guardar o sábado. Só que o sábado é o último dia da semana, correto? Então ele trabalhou a semana toda. Ele trabalhou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E daí ele está cansado e ele descansa o sábado. O cristão, todos os dias, o cristão maduro, todos os dias são iguais. Tanto faz para ele sábado, domingo, segunda, tanto faz. Mas de forma assim, de princípio, e no cristianismo hoje, o dia do Senhor é o domingo, porque ele ressuscitou no domingo. Então Paulo, não é eu que estou falando, né? Paulo fala, domingo, façam ofertas no dia do Senhor, que é o domingo, é o dia que ele ressuscitou. Quem não é legalista, quem está na graça de Deus, começa descansando, que domingo é o primeiro dia da semana. Olha como é que inverteu o sacerdócio. Ó. O Caifás rasgou a roupa, passou para o sacerdote Jesus, que era da tribo de Judá. Outra tribo, outra lei. Outro dia de descanso, é o domingo. Aí o que acontece? Em Cristo, eu descanso primeiro, a minha fé é assim agora, eu descanso nele, e as obras que eu realizo, eu não realizo para poder descansar depois, é que eu já descansei nele, ou seja, em outras palavras, né? Os meus atos de caridade, de bondade, não são para eu poder descansar. A primícia, né? Eu já descansei. Eu já estou em Cristo, é meio confuso às vezes pensar nisso, mas eu já estou descansado em Cristo, e a partir desse ponto de descanso na minha fé, eu fui salvo, eu fui lavado, eu fui regenerado, eu recebi o poder do Espírito, não é nada sobre mim. Aí, desse ponto, eu parto para amar o meu próximo, para fazer a vontade de Deus, mas eu venho do descanso, que é o Calvário, entendeu? Entendi. E o legalista é o contrário, ele vai ralar um monte para ver se ele consegue descansar. Para ver se ele consegue descansar depois. Exato. Ele faz primeiro para descansar depois. Exatamente. Você estava falando sobre o doar, né? Que nós não podemos vencer a Deus em dar, né? Isso é fato, né? Sim. Nós nunca venceremos o Senhor em dar. Parece até um jargão, mas é uma realidade. É verdade. É uma realidade. E o senhor abriu uma igreja? O senhor teve uma igreja e o senhor... Sim. Eu, na verdade, fui pastor de algumas igrejas. Poucas, mas algumas. E, geralmente, Deus me pede as igrejas. Então, a gente monta, né, a igreja. Quando ela começa a caminhar, fica legal, você já fica olhando para os lados. Você vai me pedir a igreja, né? Tem sido recorrente na minha vida. Então, na última igreja que eu fui pastor no mesmo prédio por 12 anos, no mesmo ministério por 18. Eu estava um dia orando na madrugada, né? Que a gente orava na alvorada com Deus, começava às 5h30, e depois o pessoal ia embora, eu ficava orando lá, né? Afinal de contas, eu ganhava para orar, né? O pessoal pagava salário para orar. E eu ficava lá orando, né? Às vezes passava a manhã orando. E eu comecei essa coisa de tirar sandálias que eu te falei, de me entregar. Eu falei, Deus, eu quero tudo entregar. Quero entregar tudo. Entregar tudo que eu tenho, tudo é teu. E Deus falou assim, legal. Me entrega a igreja. Eu falei, não, senhor, de novo não. A igreja agora tem 3 andares. A igreja tinha o piso primeiro, né? Tipo um porão, mas era cheio de salas. Tinha a galeria, tinha o prédio normal, né? E a galeria era de esquina, uns vidros bonitos, som muito bom, né? Tudo muito legal. Ar-condicionado. Nossa. E não era assim no começo, né? E daí eu falei assim, não, senhor, a igreja não, né? Para com esse negócio aí. Tudo, mas não tudo. Só que toda vez que o pessoal ia embora da igreja e eu ficava orando, ele voltava nesse assunto, me entrega a igreja. Aí um dia eu olhei para o púlpito, era um púlpito de acrílico, muito legal, né? Hoje em dia é normal ter púlpito de acrílico, mas quando eu arrumei aquele púlpito lá, era demais, né? Era moda. Era moda, né? Eu falei, vou entregar esse púlpito aqui, né? Eu amo esse lugar aqui. E Deus falou, se você me entregar o púlpito dessa igreja, eu vou te entregar o púlpito das nações. Uau. Aí falei com a esposa, ela já tinha ouvido de Deus também. Resumindo, entregamos.
Aí passou um tempo, nós estávamos em Israel, e assim passamos alguns meses, né? Uns 6 meses depois, eu estava em Israel, e eu falei, Elaine, vamos batizar um outro aqui, porque ele está sem caravana, sem ninguém, eu te batizo e me batiza. Até quase me afogou lá, porque ela é menor do que eu, né? Eu tenho 1,80 m e pouco, ela tem 1,70 m e pouco, ela foi me colocar na água assim, eu quase fiquei lá dentro. Ia ser lindo, né? Morreu como no Jordão, né? Afogado. Miserável. Batizar. Aí o que acontece? Daí eu batizei ela também, aquela alegria, né? Pedi para uma pessoa estranha lá tirar foto pra gente, a gente tirou foto abraçado, tava calor, né? Legal. Estávamos saindo da água, veio uma pessoa do Brasil e fala assim, vocês são pastores? Eu falei, pela bondade de Deus. Será que você podia me batizar? Eu falei, vai ser uma alegria. Aí batizamos aquela senhora. Acho que era até do Mato Grosso, não lembro. Daí logo veio mais brasileiros. Você pode batizar? Quanto que é? Não é nada. O Jordão está aí de graça, venha. E batizamos. Fomos sair das águas, chegou uma pessoa falando inglês. Can you help me? Eu falei, yes, what do you need? Eu quero batizar. Ok, you can come. E batizamos. Quanto que é? Nada. Aí veio outro da Finlândia, se não me engano. Ou Islândia, um dos dois. Você pode batizar minha família? Podemos batizar. Tal. Daqui a pouco veio gente do México, batizamos. Gente da Alemanha, gente não sei de onde, Estados Unidos de novo. E não sei de que país. Eu olhei assim, lá a gente não consegue sair da água. A gente ficou um tempão dentro da água ali. E formava fila, a gente batizando. E lá tem câmeras. Quem já foi em Israel sabe que no Yad Elite, no Jordão, tem umas câmeras que eles querem vender para você, né? Um pendrive com as imagens. Né? E eu olhava na televisão lá, depois ficava aparecendo eu e a Elaine batizando todo mundo, né? Eu falei, Deus, o que é isso? E aquela voz, né? Falou ao meu espírito, você se lembra? Você entregou aquele púlpito daquela igreja de esquina e você agora está batizando as nações em meu nome. Nossa, então, Deus sempre cumpre as suas promessas, né? E a gente entregou essa igreja e hoje a gente faz, eu não sei se eu comentei no dia que eu preguei na igreja que você estava lá, que a gente começou como missionário a ficar no final da fila. Então, tipo assim, as pessoas faziam compromissos com a gente financeiros, né? E a gente sabe que o ser humano é só Jesus na causa, né? Pode confiar. E não vinha. Daí eu comecei a falar, Elaine, de Deus, o que vamos fazer? Né? Tanto compromisso da coisa que a gente tem que fazer e tal. Eu falei, não estou gostando dessa posição que nós estamos, né? Daí eu falei, Elaine, vamos fazer uma coisa bem doida? Ela falou o quê? Vamos começar a achar missionários ao redor do mundo aí que precisam de ajuda financeira e vamos ser padrinhos desse pessoal. Vamos dizer assim, a gente vai ajudar vocês. Não com compromisso de contrato, nada, mas verbal. Olha, todo mês eu vou te mandar um valor X. Ela falou, amor. Eu falei, não, eu não aguento mais estar esperando as pessoas me mandarem dinheiro. Eu vou ser um canal. Ela falou, tá bom. Aí nos associamos com alguns irmãos e irmãs piedosos, né, que fazem a obra de Deus. E a partir daquele momento, eu brinco, né? 500 que ficam agoniados agora, sabe que o Anderson e a Elaine vão mandar, né, aquela oferta, né? Sim. E os livros têm sido um instrumento para isso. Porque, como eu costumo dizer, né, para a minha vida pessoal, eu tenho um bom carro, essa casa agora que Deus me deu, que é espetacular, né? Eu tenho minhas roupas, meu sapato não está mais furado, no começo era furado, né? Então, minha vida está tudo bem. Meus filhos já bateram asas, vários são independentes financeiramente. Aí, o que eu preciso? Quando eu vendo os livros, né, até você pode comprar pelo Instagram, tá? Você entra no Instagram lá, @casalgrandini, você fala, acho que é inbox que fala, né? Você inbox, fala, direct. No direct. Você pode falar no Instagram lá, você fala lá com o pessoal lá e o livro vai no seu endereço, né? E você pode estar adquirindo esses 4 títulos aqui. E através da literatura a gente tem feito missões. Mas o que eu quero dizer para você? Antes, a minha vida era centralizada numa igreja, que está tudo bem. Igreja local, era a minha vida ali. Aquele bairro ali, né? Ia na padaria, ô pastor e tal. A minha vida era ali. E está tudo certo. Tem gente que vai viver a vida toda numa igreja local e é o chamado deles. Está tudo certo, né? Mas Deus, ele expandiu, ele explodiu os muros, né? Então, tem vezes, pela bondade de Deus, que eu estou dentro do avião indo para algum lugar pregar, e tem vezes que eu estou pregando, como foi na sua igreja, que é em Curitiba, né? E a minha vida, por causa de missões e tudo mais, eu perdi o controle dela. Às vezes eu falo para ele assim, nossa, amor, eu não queria viajar agora não. A gente está com o carro assim, indo para algum lugar bem doido, assim, eu queria estar em casa descansando. Sim. Pois é, mas não tem mais querer, né? Pastor, esse abrir mão ali da igreja, né? Quando o senhor pediu essa igreja para o senhor entendeu isso como um sacrifício? Mais ou menos, né? O que eu pensei até que eu estava um dia pintando você quer que eu fale isso, né? Que eu estava pintando a garagem, né? Porque eu tive o luto da instituição, né? Luto institucional. Por ter ficado muitos anos na mesma igreja, quando eu entreguei, os primeiros dias foi terrível. O meu cérebro estava acostumado naquele horário a ir para o culto, entendeu? Espancar o teclado, né? Você é músico, eu ficava batendo no teclado e cantando lá, eu gostava daquilo. Então chegou a hora do culto, não tem culto. Deus não tinha ainda falado nada para onde nós íamos. Eu estava assim, na entre-safra, entre uma coisa e outra. Então eu falei, para não enlouquecer, eu vou pintar a minha casa. A gente comprou tinta, comprou lá as coisas para pintar.
Minha esposa saiu, eu falei, enquanto ela sai, eu vou fazer uma surpresa para ela. Eu vou pintar a entrada da casa. Aí peguei lá e comecei a pintar com o rolo. E ali começou a cair tinta na minha mão, eu tô ali pintando. E eu falei com Deus, acho que o sol na moleira, né? Falei assim, Deus, vai ser grande minha recompensa, né? Porque, olha, acho que já é a terceira ou quarta igreja que eu entrego pro Senhor, né? Aí ele falou assim, deixe-me ver suas mãos. Aí eu parei, majestade, quando ele fala, né? Coloquei o rolo naquele balde, né? E olhei minhas mãos, né? O outro lado, olhei o outro lado. De novo, fiz assim, tipo, o que tá rolando, né? Aí eu falei assim, o que o senhor tá procurando? Só havia tinta, né? Tinta cinza. O que o senhor tá procurando? Eu estou procurando as marcas do Calvário. Aí foi uma pancada, né? Sim. Aí eu já baixei a cabeça, comecei a chorar. Eu falei, como assim, senhor? Ele falou, como você pode ousar dizer que me entregou alguma coisa? Você não sabe que a igreja nunca foi sua? Que as ovelhas nunca foram suas? Que tudo é meu? Fui eu que paguei o preço na cruz por essas pessoas que você pastoreava. Você não me deu nada, Anderson. Você não tem nada para me dar. Como você vai negociar comigo se eu tenho tudo? E aumentou o tom da voz, né? Se eu tenho tudo. Aí eu parei, baixei a cabeça e falei, Senhor... O meu argumento era, grande vai ser a minha recompensa. Que eu, tipo assim, eu tô aqui... Estou entregando. Eu não tenho uma agenda, né? Ninguém me chamou para pregar em lugar nenhum. Eu tô aqui faz um mês aqui em casa para não enlouquecer. Estou pintando essa parede, mas não esquece de mim, não. Eu entreguei uma igreja. Deus falou assim, é isso, né? Você não tem as marcas do Calvário. Eu falei, não. Aí eu falei assim, Senhor, me abençoe então por graça imerecida, porque ainda que eu não mereça, me ajuda. Aí Deus mudou o tom da voz. Falei, filho, a oração, né, que agrada. Ele falou, filho, você vai ser grandemente abençoado e vai ter uma grande colheita daquilo que você não plantou. Aí eu voltei a pintar alegre ali, né? Sim. Então, essa dinâmica com Deus, quando você começa a entender o evangelho, que Paulo... Tem muitos evangelhos hoje por aí, mas o que Paulo pregava, se você for um estudioso das cartas de Paulo, for ler lentamente as escrituras, você vai ver que é um evangelho de pessoas que não merecem nada. Sim, ele fala, né? Qualquer evangelho que for pregado além desse, ainda que por anjos, né? Que seja considerado anátema, né? E o que a gente tem visto, né? Pastores que são donos de igrejas, né? Que a igreja é dele. Então a gente tem vivido esses tempos, assim, é um assunto para um outro... Não, outro exemplo, momento, né? Ainda que não sejam donos, né? Mas, por exemplo, aquele cidadão que sobe um morro com um galão nas costas, dizendo assim, olha, estou gravando aqui... Meu sacrifício subir nessa montanha com um galão para depois te dar a água do poder, por exemplo, né? Eu pergunto para esse pastor... Antes fosse dar, né, pastor? Não, eu não quero água dele, não. Pode ficar para ele. Antes fosse dar, né? A questão é, você está sacrificando, então, porque o sacrifício de Yeshua não foi suficiente. Não foi suficiente. Deus ainda está zangado. Para Deus nos abençoar, você vai ter que sacrificar alguma coisa. Então, é um evangelho distorcido. Qual é o evangelho correto? Jesus se fez um de nós, sem pecado, assumiu o nosso lugar e quitou a dívida daqueles que creem. Romanos 8:1 diz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, essa precisa ser a realidade do que pregamos. Os meus 4 livros e os outros que eu estou ainda para publicar, eles têm como tema central o evangelho que Paulo pregava, que recebeu revelação diária de Deus. Eu sou um copiador. Tento copiar, né? O evangelho que Paulo pregava. Para a gente finalizar, aqui tem mais um testemunho que o senhor contou também, exatamente sobre este manter os missionários, né? Você comentou, acho que você tinha mandado um valor para uma missionária que estava na África, se não me engano. Vai falando aí que eu vou lembrando. E aí o valor ali não era compatível com o valor que você precisava, mas aí quando você conseguiu pagar referente à sua casa ali, o senhor falou para você assim, lembra da missionária? Sim. E aí, eu queria que você contasse bem rapidinho. Minha esposa foi tomar café com uma mulher de Deus e ela estava indo para um país lá do Oriente. E ela falou assim, tá tudo certo? Essa irmã falou, tudo certo, pastora. Só tem um detalhe. A minha esposa tomando café, falou, qual o detalhe? Ela falou, você não tem onde morar lá. Então, meu Deus, né? Pensa uma fé, né? De Abraão. Né? Comprou passagem, uma mulher solteira, ir para um país que ela não fala a língua, sem ter onde ficar. A minha esposa falou assim, não, eu vou conversar com o Anderson, a gente vai orar e tal. E oramos bem rapidinho, né, que não tem coisa que você não precisa orar muito. E falamos assim, não, vamos ajudar. Aí, nós entregamos para ela, de uma vez, se não me falha, posso estar errando aqui nos números, tá? A minha mente para número é uma benção. Mas como se fosse 6 meses de aluguel de uma vez. E ele falou, assim que acabar... Aí que Deus começou a mudar a nossa história. Assim que acabar, a gente manda mais.
E não só ela, mas outras pessoas também, entre aspas, não que dependam de nós, porque nós não somos ninguém. Mas assim como é uma forma de ser um instrumento, né, em finanças. Aí, legal, começamos a pagar o aluguel dela e vida que segue. Quando eu estava dentro da chácara, essa chácara que eu comentei lá que a gente comprou, né? Dentro daquele lugar, eu falei, Deus, mas como é que isso aqui veio parar na minha mão, né? Porque a gente chegou dos Estados Unidos, vendemos na quarta, vendemos na quinta de manhã, quinta à tarde compramos uma chácara. Aí eu tô lá, campo de futebol, piscina, casa de hóspedes, a casa, fogão a lenha. É muito legal. Aquela mesa lá que você viu na foto. Eu falei, a minha cachorra, eu acho que ela pensa que ela morreu e foi pro céu. Porque a minha cachorra ela ficava num cubículo, né? E agora ela fica correndo lá. E eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Aí Deus me falou assim, lembra da minha serva, que você já há algum tempo tem pago o aluguel dela, ela não tinha onde morar? Ah, lembra, não estava nem lembrando mais, né? Aquilo ficou normal para nós, todo mês mandar, né? Eu falei, lembro. Essa é a minha forma de dizer obrigado. Nossa. Então, eu falei, meu Deus, que coisa tremenda, né? Eu quero sempre me envolver com missões, primeiro, porque é importante que o evangelho seja anunciado. E, por outra, que Deus está nisso. Deus ama missões, Ele vai sempre dar recursos para isso. Amém. A última indo pro finalzinho agora. Saideira. Uma dica que o senhor poderia deixar na parte das finanças mesmo, para as pessoas que querem prosperar. Elas querem prosperar e o senhor falou ali, o senhor passou por vários momentos de dificuldade, né? Ali da maçã, da sua casa, foram vários momentos. O que aconteceu, assim, essa chave que virou, que Deus começou a te abençoar? Fé. Você precisa começar a crer e começar a declarar aquilo que você gostaria de ver, não aquilo que você está vendo. Então, eu me lembro que lá na favela, eu dizia para a Elaine, amor, vamos voar de avião. E eu pegava a cadeira no barraco e colocava os 2 pezinhos da cadeira da frente, né, no ar, e dizia, está decolando. E ela cortando ali, às vezes tinha 2, 3 vinas no almoço de domingo com macarrão sem molho. Então, as vinas eram a nossa mistura, né? E ela cortando ali com cara de choro, né? Porque tinha criança para alimentar também, tinha os filhos, né? Era muito triste, cheiro de esgoto. É um contexto diferente do que eu vivo hoje. Eu falo assim, amor, ó. E eu começava a tremer a cadeira assim, vai decolar. A turbulência. A turbulência e tal. E estamos subindo, e estamos subindo. Então, naquele tempo, eu comecei a declarar as promessas de Deus lá no pasto. Deus me falou, amor, que eu vou às nações. Deus falou que eu vou ser um homem próspero. Deus falou que vai mudar a nossa história. Ele falou que vamos morar num lugar muito amplo um dia. Tudo aquilo que Deus falava, eu começava a declarar. Porque quando Deus olhou as trevas, Ele não disse assim, uau, que trevas enegrecidas. Ele disse, haja luz. Em hebraico ele disse, or, que é luz. Então, eu preciso olhar para a realidade e não falar o que eu estou vendo, mas falar o que eu estou crendo. E é lógico, ter orçamento, ser responsável, não dar passos maiores do que a sua perna, a não ser que Deus te ordene fazer alguma coisa assim. Eu não sou um comprador de propriedades. É a primeira chácara que eu compro na minha vida. Né? Mas ela caiu no meu colo, ela veio a mim, porque eu comecei a declarar o que Deus tinha declarado. Acho que é isso. Amém. Glória a Deus. O pastor quiser apresentar cada livro? Bem rapidinho, ó. Esse aqui é o Evangelho Escondido, ok? Fala sobre esse papo que nós tivemos aqui. O Evangelho Escondido tem muito desse assunto. Está esgotado, precisa fazer mais uma edição. A oração que agrada a Deus tem cada história aqui que é outro podcast. Tem a irmã Maria que ressuscitou uma pessoa. Uau. Rapaz, é coisa forte. Esse aqui, o Amigo dos Pecadores, eu mostro um Jesus que é amigo, nosso amigo. E todas as pessoas são pecadoras, em algum nível. Né? Tem níveis diferentes, mas sim, aos olhos de Deus todo mundo está lascado. Todo mundo é precisa pecador. De Salvador, E esse aqui eu mostro Jesus como um amigo e conta a história de um rapaz verídica que morreu, foi para o inferno e ressuscitou. Então eu conto um livro que ele me contou, né? Sobre ele tem as marcas dos tiros, o testado de óbito, reportagem na televisão fechada, canal aberto, né? Dele morto. E ele ressuscitou, e a pessoa que não crê em Deus, vai chegar na hora do testemunho do inferno, vai mudar de ideia. E esse último aqui é o que você está lendo, né? Isso. Que é o chamado, que é um incentivo para as pessoas cumprirem o chamado. Quem sou eu? Eu sou o ex-gago do pasto, que não tinha sapatos que servissem direito no meu pé, e tenho andado algumas nações. Então, se Deus pode usar alguém como eu, pode usar qualquer um, né? Qual que é o preço deles? É R$45. Você me ajuda a fazer missões, e você pode comprar pelo Instagram, que é @casalgrandini. Benção. Estamos chegando a mais um finalzinho do FeoliCast. Quero agradecer você que chegou até aqui. Siga nossas redes sociais. O Casal Grandini, @Casal Grandini. @Casal Grandini. E no YouTube, Casal Grandini também, Encontro com a Palavra. Amém. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Deus abençoe sua vida.